Olá, buenos dias, muy buenos dias, bueníssimos dias a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Deixa eu ver, Nan, se tem alguém no IPTV. Se tiver, a gente. Pronto, Eliseu Martins, Uruçuí, né? Beleza. Vamos lá, Renan, obrigado. Hoje um sábado letivo, referente a uma quarta-feira, e vocês sabem que aos sábados a gente faz revisão de conteúdo. Nesse mês de agosto, que está terminando na semana que vem, termina agosto, a gente trabalhou especialmente o presente do subjuntivo, né? Então, é certo que na prova bimestral, a prova que a gente vai fazer do bimestre, esse conteúdo vai cair, né? Ele vai ser explorado. Esse conteúdo, ele é base para a gente trabalhar o próximo do mês de setembro, que é imperativo. Em setembro a gente vai trabalhar os imperativos, afirmativo, negativo, e a base é o presente do subjuntivo, vem a partir daí. Assim que a gente conclui em setembro o subjuntivo, mas a gente continua lembrando dele porque a gente vai trabalhar o imperativo e boa parte do imperativo, quase que totalmente, não todo, sei lá, 80% do imperativo deriva do presente do subjuntivo. Então é um assunto que a gente trabalha para poder pegar outro assunto, né? Vamos lá, vamos trabalhar então. Vamos trabalhar. Bom, como vocês viram, presente do subjuntivo, a interpretação de texto, provavelmente a gente vai encontrar umas questões de interpretação, vai depender de quanto a gente conseguir avançar. Hoje, dia 27 de agosto, um sábado, uma manhã de sábado. Beleza. Então, aqui a gente diz assim, el presente de subjuntivo, né? El modo subjuntivo representa hechos virtuales. O que significa hechos? Hechos significa fatos, portanto, fatos virtuais, né? Você está falando de algo ali que vai ocorrer, provavelmente, talvez, né? Por isso que a gente fala aqui de hechos virtuales, fatos virtuais, né? Aí abre parênteses, que se desejam, que se deseja, fatos que se deseja, né? Que se põe em dúvida, que se coloca em dúvida. A palavra dúvida significa dúvida. Se recomendam, né? Para recomendar. Se consideram possíveis, algo possível, algo considerado possível de ocorrer. Se antecipam, agradam e etc. Né? El subjuntivo aparece em cláusulas ou orações ou orações subordinadas. Es decir, ou seja, que depende de uma cláusula ou oração principal, uma oração matriz, né, referência, geralmente no modo indicativo. E aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente está falando, né, de que pode ser que você encontre, né, uma oração principal no subjuntivo. É o caso, por exemplo, no indicativo, perdão. É o caso, por exemplo, de deseamos. Deseamos quer dizer desejamos. Desejamos o quê? Que estés bien, né? O que estés bien é subjuntivo. Então, eu tenho aqui duas orações, né? Deseamos, desejamos. A oração principal, né? E a subordinada, que estés bien. Dudo, duvido, né? É indicativo. Que llueva hoy. Espero, é indicativo. Espera aí. Que a minha bicicleta não desapareça. O não desapareça é o subjuntivo, né? Espero, indicativo. Que minha bicicleta, não desapareça. Siento, indicativo.
que esté, do verbo estar, que esteja, né? Usted enferma. No creio é indicativo que ele, professor, nos dê, a gente falaria em português passe, né? Ou cobre, não sei. Nos dê tarefa hoje. Passe uma tarefa. Me alegro é indicativo que haga do verbo fazer, que faça sol, né? Que haga sol. Então, essa explicação que você viu anteriormente, de ver os exemplos, traz para a gente essencialmente essas informações. A gente está falando de fatos virtuais, a gente chamou aqui, né? De algo para expressar desejo, dúvida, recomendação, ações possíveis, né? E ele diz que geralmente, isso aqui não quer dizer sempre, né? Mas geralmente aparece, né, em uma oração subordinada, que depende de uma primeira oração que vai estar no indicativo. Foi os exemplos que a gente trouxe aqui, ó. Então, deseamos, desejamos, dudo, duvido, espero, né? Siento, não creio, me alegro. O que eu marquei agora de vermelho está no presente do indicativo. É a oração principal. E aí você vê que a oração subordinada ela está no presente do subjuntivo. Deseamos que estés bien, dudo que llueva hoy, espero que mi bici não desapareça, siento que usted enferma, não creio que o professor nos dê tarefa hoje e me alegro de que haga sol. El presente de subjuntivo se subordina a algo, está subordinado a algo, né? Parecido com o que a gente viu anteriormente, né? O detalhe aqui é que a gente dividiu em outros exemplos e outros usos do presente do subjuntivo. No primeiro slide você viu aí, digamos, uma apresentação geral, né? Então aqui a gente especifica mais. Então, ó, se subordina a algo, né? Ali a gente falou que há um verbo no subjuntivo, há um verbo no indicativo, né? Vai estar lá na oração subordinada. Aqui não tem, né? Aí veja, aunque tengamos problemas, seremos felizes, né? O tengamos é subjuntivo. O aunque quer dizer ainda que, embora. Esse é o modo de las ações hipotéticas deseadas. É o modo das ações hipotéticas desejadas para expressar desejo. Tipo, ojalá viajemos la próxima semana, né? Ojalá quer dizer tomara, Deus queira, né? Viajemos la próxima semana, né? Veamos o presente de subjuntivo. O subjuntivo expressa a possibilidade no futuro com as seguintes expressões. Talvez cheguemos tarde esta noite. Talvez é dúvida, um advérbio de dúvida. Então não é certo. Estou usando aqui o subjuntivo para quê? Estou usando para expressar uma possibilidade futura. Então é possível, talvez, né? Então, ó, talvez cheguemos tarde esta noite. Quiçá ou quizás, esse advérbio tem o mesmo significado de talvez. Ele pode ser escrito com ou sem o S final, quiçá ou quizás, compre este livro. Terceiro exemplo. Puede ser que coma algunas legumbres. Por que este ser, o verbo, né, ser, está entre parênteses? Porque em espanhol, você pode dizer a mesma frase sem usar o ser. Dizer somente, puede que coma algunas legumbres. Puede que coma, tá? É muito frequente se construir dessa forma em espanhol. Puede ser que coma ou puede que coma, né? Mas o verbo no subjuntivo, que coma. Siempre que no quede con recuperaciones, iré viajar, né? Siempre, né? Que não quede, que não fique de recuperação, irei viajar, né? Ele aqui está sendo usado para expressar, né? Possibilidade, algo possível no futuro. E aí a gente vai só destacar
os verbos no subjuntivo. Talvez cheguemos, quizá compre, pode ser que coma, né? Algumas legumbres. E sempre que não quede, do verbo quedar, a gente sabe que quedar significa ficar. Sempre que não quede com recuperações, irei viajar. Beleza? Expressar desejo no futuro. Expressar desejo no futuro. Ojalá terminemos la tarea a tiempo. Ojalá terminemos la tarea a tiempo. Lembra do ojalá? Tomara, Deus queira. Em espanhol se usa muito para expressar desejo. Quem fala espanhol usa muito ojalá, ojalá, né? Ojalá terminemos la tarea a tiempo. O subjuntivo também serve para você falar do futuro. Quando eu acabe la tarea, escucharé música. O subjuntivo também, aliás, os dois últimos casos. Aqui, a gente está relembrando de que, quando é acompanhado de um verbo no subjuntivo, ele expressa uma condição. Como não chova temprano, irei buscar-te. A gente não constrói dessa forma em português. Em português, a gente diria, se não chover cedo, irei buscar você, né? Eu irei te buscar, né? Em espanhol, né? Repito, como acompanhado de um verbo no subjuntivo, ele é condicional, tá? Como não chova temprano, irei buscar-te. E por último, o que eu falava para vocês no começo da aula, antes da gente começar o conteúdo. O que eu falava no começo da aula, antes de começar o conteúdo? Que o subjuntivo, o presente do subjuntivo, ele vai servir para a gente formar boa parte do imperativo. Imperativo, vocês lembram, devem lembrar, né? É como no português. O que é o imperativo? O imperativo é uma ordem, é um comando, é um pedido, né? Veja, faça, compre, em português, né? E a forma verbal, né? De quando você usa o imperativo, quando você dá uma ordem, seja afirmativa ou negativa, deriva do presente do subjuntivo. Então, é isso que a gente está falando aqui. No caso do imperativo negativo, ele deriva totalmente do presente do subjuntivo. Então, ó, ordens negativas e proibições. No corras. Tá vendo aqui, ó, no corras? No corras quem? Tu. No corras. Se entende perfeitamente, né? Essa forma verbal, corras, ela vem do subjuntivo. Que yo não. Segunda pessoa tu. Que tu corras. Me parece que es posible que tú corras mejor. Me parece que es posible que tú corras mejor. Repare que essa forma, né, é subjuntivo, me parece, eu acho, né? Que tu corras melhor é a mesma que eu usei aqui para dizer não corras, né? Então, o imperativo negativo deriva totalmente do presente do subjuntivo, como acontece também em português, tá? Beleza? A gente está fazendo uma revisão sobre o presente do subjuntivo. Continuando. Veamos o presente de subjuntivo. Aqui a gente tem as formas de conjugar os verbos terminados em AR, ER e em IR. Especificamente, os verbos regulares. Um detalhe importante é que quando a gente fala que um verbo é regular, significa dizer que ele não vai alterar o radical dele. Vocês já viram aqui com a gente, né? A gente já viu junto várias vezes que o radical é o que resta do verbo depois que eu tiro o AR,
depois que eu tiro o ER e depois que eu tiro o IR. Então, o que você está vendo aqui de cor preta, né, é o que eu chamo de radical. Então, biarcar, eu tirei o AR. O que restou é o radical, é a raiz do verbo. Esse eu conservo para todo mundo. Está conservado aí para todo mundo. Está vendo que está igual? E aí, essa partícula de vermelho, a gente chama de sujeito do verbo ou de desinência. Essa partícula de vermelho é a que concorda com o sujeito. É ela quem diz quem praticou a ação. Então, quando se fala para vocês que o verbo tem que concordar com o sujeito, quem faz esse papel de concordar é essa partícula de vermelho que eu chamo de desinência. Então, no caso do viajar, ficou que eu viaje, que tu viajes, que ele, que ella, que usted viaje, que nosotros viajemos, que vosotros viajeis, que ellos, que ellas, que ustedes viajen. Es posible que yo viaje la próxima semana. Es posible que tu viajes la próxima semana, tá? E aí, quando a gente... Só para enfatizar, essa partícula de vermelho, a desinência, é ela quem concorda com o sujeito. Ela quem diz quem praticou a ação, né? Não é isso? Só para a gente deixar destacado. E aí, eu aproveito agora para fazer algumas observações. Repare que a gente está falando de subjuntivo, é um modo. Repare que o verbo terminado em AR, a desinência, essa partícula de vermelho, é com E. Que eu viaje, que tu viajes. Que ele viaje, viajemos, viajeis, viajem. Não é isso? São detalhes, particularidades. Outro detalhe. Veja que a desinência da primeira pessoa, que eu viaje, é a mesma da terceira. Que ele, que ella, que tu... Não, que ele, que ella, que usted viaje. Repare que na segunda pessoa tu, a gente tem S no final. Que tu viajes. É uma característica da segunda pessoa tu ter esse S no final. Que nosotros viajemos, que vosotros viajeis. A conjugação dos verbos para a segunda pessoa vosotros, que é o vós do espanhol, esse pronome que os espanhóis Espanha, né, somente os espanhóis da Espanha praticamente usam, sempre termina em IS. Viajeis, compare com comer, ó, viajeis, comais e escrivais. Sempre termina com IS. Né? E, lembrando, a terceira pessoa em espanhol, né, termina com N. As palavras em espanhol, elas terminam com N no final. Né? Viajem, que eu viaje, que tu viajes. Viaje, viajemos, viajeis, viajem. Tá? E aí a gente vai para verbo terminado em ER. Algumas coisas se repetem. O que se repete? Que a gente tira o ER e conserva o radical, né? Porque é um verbo regular. Quando o verbo é irregular, ele altera o radical. Mas essa desinência, essa partícula de vermelho, ela vai ser usada também para os verbos irregulares. O que vai fazer a irregularidade é a alteração no radical. Então, a gente vai conservar o radical, como a gente fez com viajar, e aí a gente usa a desinência, que como eu falei para vocês, e vocês já sabem disso, né? É o que concorda com o sujeito, né? É o que vai concordar com o sujeito. Repare que é verbo terminado em ER, mas na desinência a gente vai ter A. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, comamos, comais, comam. E aí, olha, a primeira pessoa tem a mesma desinência da terceira e vice-versa. Segunda pessoa, tu, sempre termina com S no final. Para vosotros, sempre termina com IS. E a terceira pessoa, sempre com N no final. Vale enfatizar esses detalhes para quando a gente precisar usar o verbo. Às vezes, a grande dificuldade é concordar o verbo com o sujeito, né? A gente percebe muito isso, às vezes tem essa dificuldade, né? Então, se a gente presta atenção nesses detalhes, né, vai usando essas dicas, a gente tem mais possibilidade de não errar, de não se equivocar,
de trocar, não sei. O verbo terminado em R vai no mesmo ritmo. Tira o IR, conserva o radical. Aí, ó, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba, escribamos, escribais, escribam. Primeira pessoa e terceira pessoa têm a mesma desinência. Aqui, para a segunda pessoa, tu, sempre termina com S. Para a segunda pessoa, vosotros, sempre vai terminar em IS. E a terceira pessoa, sempre com N no final. Essa desinência, ela é a mesma para os verbos terminados em ER. Repare que verbo terminado em ER é conjugado com as mesmas desinências dos verbos terminados em IR, ou o contrário. IR compartilham as mesmas desinências, né? Que um pega do outro, compartilham as mesmas desinências, tá? Isso você viu durante o mês de setembro, agosto, perdão. Já estou querendo entrar em setembro. Isso você viu durante o mês de agosto inteiro, né? Beleza? Vamos para frente. Pronto. Aí agora a gente vai entrar nos exercícios, aqueles exercícios modelo quiz que vocês conhecem, que a gente faz para testar o quanto a gente aprendeu do conteúdo. E eu sempre marco um tempinho para que vocês tentem fazer. Renan vai marcar para a gente, Renan, 1 minuto, por favor. Completa a frase abajo correctamente con el verbo en presente de subjuntivo. Quero que nosotros, o verbo é o verbo estudiar, termina em AR, o sujeito com quem eu vou concordar é nosotros, portanto fica, quero que nosotros estudiemos para a prueba, né? A desinência para nosotros, né, é hemos, que nosotros estudiemos. O verbo é o verbo estudar, depois que você tira o AR, o radical vai até o I. Então, que nosotros estudiemos. Quiero que nosotros estudiemos para a prueba. Essa foi a questão 1. Vou para a questão 2. E aí também o Renan marca para a gente 1 minuto. Renan.
Não. Como não os. O sujeito da frase aqui é vosotros. Como não os. Ó, vosotros. O verbo é o verbo portar. Portar significa comportar, comportar-se, né? Então, quando você tira aqui o AR, você acrescenta depois a desinência. Aí aqui vale ressaltar, lembrar da questão do como, que acompanhado de um verbo no subjuntivo, expressa uma condição, né? Outro detalhe, você lembra que na primeira parte da explicação eu ensinei para vocês que a conjugação para vós outros sempre termina em s? Então, ó, como não os porteis, ó, era só procurar o yes. Como não os porteis bien, não os regalaré, regalar é presentear, el cochecito, o carrinho. É mais ou menos assim. Se vocês não se comportarem bem, eu não vou presentear, né? Eu não vou dar o carrinho. Cochecito é o diminutivo de coche, e coche significa carro. Cochecito. Questão 3, é o mesmo ritmo. Renan vai marcar para vocês 1 minuto, Renan, por favor. Filme. E aí você vai concordar o verbo de acordo com o que está pedido aqui, né? O verbo passar termina em AR na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é a forma do ellos, ellas e ustedes. Então podemos ir a ver essa película quando lá passem. Podemos ir a ver essa película quando lá passem en el cine. Letra E. Questão 4. A gente vai marcar também, Renan, 1 minuto. Por favor, Renan, 1 minuto. Ok, vamos lá. Aqui diz assim: a gente tem aqui, nesse caso, um verbo reflexivo, né? O que que significa dizer?
que o sujeito pratica e sofre a ação. Mas lembrando também que em espanhol o pronome reflexivo pode ser usado para dar ideia de posse. Então, ó, quando comprar-se, esse SE no final me indica que o verbo é reflexivo. Porque o infinitivo vai até o AR. Então, eu tiro aqui o AR, né? E aí conjugo. Quando eu compre, quando tu compres, né? Tá aqui, ó, na letra A. E aí eu junto antes, vem antes, o pronome reflexivo. Vamos lembrar quais são os pronomes reflexivos. Eu me, tu te, ele, ella, usted se, nosotros nos, vosotros os, ellos, ellas e ustedes se, né? Então, quando te compres el coche, nós iremos à la montanha, né? Segunda pessoa tu, o pronome é te, o verbo no subjuntivo, respondido a quarta questão. A gente vai fazer a quinta, vou marcar também, continuo marcando 1 minuto, Renan. Joaquim quer que tu, né? E aí a gente vai identificar o sujeito. Joaquim quer que quem? Tu le prestes las herramientas. Esse le se refere a Joaquim, a ele, para ele, né? E quem deveria, ou quem vai, ou quem possivelmente empreste, vai ser tu. Então, o verbo vai concordar com a segunda pessoa tu. Las herramientas quer dizer as ferramentas. Joaquim quiere que tu le prestes. Lembra que sempre termina com S, né? Que eu preste, que tu prestes. Verbo terminado em AR tem ES. Então, é a letra A. Que tu le prestes las herramientas. Questão 6. A gente também, né, vai marcar para que vocês tentem achar a resposta. 1 minuto, Renan. O verbo é o verbo ahorrar. Lo suficiente comprarán um piso. Ahorrar. Ahorrar significa poupar, economizar.
a gente tira o AR, que yo ahorre, que tu ahorres, que nosotros ahorremos, que vosotros ahorreis, que ellos ahorrem, com N no final. Quando ellos ahorrem lo suficiente, comprarão um piso, um apartamento. Agora a gente vai fazer outro tipo de exercício. Você vai pegar ali o seu caderno, onde você copiou as desinências, os verbos conjugados, né? E aí é hora de você testar o uso do verbo. Então, ó, completa los huecos com el subjuntivo. Alguns verbos são reflexivos, tem que usar pronome reflexivo. Vamos lembrar? Yo me, tu te, terceira pessoa se, nosotros nos, vosotros os e ellos se. Então você pega aqui, ó, reflexivo, quando tiver o SE no final, né? Duchar-se, comprar-se. Aí você tem que concordar com o sujeito, o pronome reflexivo, que é para dar essa ideia de praticar e sofrer a ação. Então, vou responder a letra A e deixar vocês tentarem fazer as outras, tá? Como é maior, vou marcar um pouco mais de tempo. Então, quero que ele, tira o AR, que eu estudie, que tu estudies, que ele estudie, com E no final. Então, ó, quero que ele estude agora mesmo. Como a questão é maior, vocês vão precisar ler, eu vou marcar mais tempo. Aqui a gente vai marcar 2 minutos, Renan. Ok, vamos lá. Então, quero que ele estude agora mesmo. Letra B. Como no me para mim, aí ó, tu decir, né? Como no me que eu diga, que tu digas, né? Não seguiremos juntos. Nesse caso aqui, o verbo, ele é irregular. A gente já estudou o verbo irregular. Isso aqui é uma revisão. A irregularidade vem da primeira pessoa do presente do indicativo. É eu digo. Então, esse radical, ele vai para o subjuntivo. Que eu diga, que tu digas, que ele diga, né?
A gente já trabalhou isso. Hoje é um sábado letivo. Sábado letivo é revisão de conteúdo, né? Então, só para refrescar a memória, né? Como não me digas, né? Não seguiremos juntos. Como não me digas, la verdade podia ser, né? Bom, mas a frase não tá sem contexto. Como não me digas, não seguiremos juntos. Ojalá, aqui é regular. Chueva. Aliás, trocou-se o ao por u, né? Chueva. Ojalá chueva hoy. Podemos ir a ver essa película sempre que tu, que eu quiera, que tu quieras. Que eu quiera, que tu quieras. Tira o ER, né? Que eu quiera, que tu quieras, que ele quiera, né? Queiramos, querais e quieran. Também verbo irregular. Deriva do presente do indicativo. No presente do indicativo, a primeira pessoa é quiero, eu quiero, né? Então, que eu quiera, que tu quieras, que ele queira, queiramos, querais, queiram. Porque no presente do indicativo, esse verbo não altera o radical para nós outros e para vosotros, não é assim? Então, só para a gente terminar essa primeira parte, a gente vai, né, reler mais uma vez. Quero que ele estude agora mesmo. Como não me digas, não seguiremos juntos. Ojalá llueva e podemos ir a ver essa película sempre que tu quieras. Letra E, F, G, H é maior. A gente vai marcar dessa vez 3 minutos, Renan.
se vocês fizeram como vocês fizeram, né? A gente já trabalhou esse assunto bastante, né? Então, acho que vocês já conseguem ter prática nisso aqui, né? Então, quando Joe comprar-se, olha só, tá vendo o SE no final? O que que significa mesmo? De que o verbo é reflexivo. Então, eu tenho que usar o pronome reflexivo para a primeira pessoa Joe, que é me. Então, quando me compre la roupa, viajaremos, tá? Lembrando que você só vai usar pronome reflexivo se depois do verbo, se depois do infinitivo, tiver esse SE no final. Quando me compre la roupa, viajaremos. Yo quiero que tu, sujeito da frase, que tu me prestes las herramientas. Yo quiero que tu me prestes las herramientas. Quando Carolina chegar, quando eu chegue, quando tu chegues, quando Carolina, quando ella chegue, saldremos, né? Sujeito, no caso, é Carolina, concordamos o verbo com Carolina. Aqui é tu, concordamos o verbo na segunda pessoa. Letra H. Ella se llevará uma surpresa quando ella abra el regalo. Regalo é presente. A gente concordou o verbo em terceira pessoa, no caso, né, ella, quando ella abra. E letra I, não irei a tu fiesta, a menos que eu estou falando com alguém e tratando essa pessoa de por tu, né, que é um possessivo, né? Não irei a tu fiesta, a menos que me enviar, que eu envie, que tu é invitar, perdão. Invitar é convidar. Então, a menos que me invites, né? A menos que tu me invites. Então, a pessoa está pedindo que a outra convide, né? Que tu me invites. Eu li primeiramente enviar, mas não é enviar, né? É invitar. Invitar, esse verbo que vocês estão vendo aqui, né? Significa convidar. Temos a última parte. Já terminamos aqui esse exercício, né? E aí a gente vai entrar nos verbos irregulares. Como eu falei para vocês, os verbos irregulares, eles herdam isso é bom, herdam do presente do indicativo a irregularidade. A irregularidade do PS, o que é PS? Presente do subjuntivo. Vem do presente do indicativo. Bora colocar do para ficar mais bonitinho. Exemplo, o verbo poder, que no presente do indicativo você diz yo puedo. O que está de vermelho é o radical. É o verbo poder, tirou aqui o ER, né? Quando esse verbo ele é conjugado no presente do indicativo, a gente troca esse E. A gente troca esse O, perdão. A gente troca esse O por o E, troca-se O por o E. Vamos lembrar como é que fica no presente do indicativo? Yo puedo, tu puedes, ele puede. Podemos, nunca altera o radical. Podeis também não altera o radical. E por último, pueden. Então, no presente do indicativo, esses verbos que sofrem alteração vocálica, O por o E por IE, eles não alteram na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, nosotros e vosotros. Então, yo puedo, né? O O aqui é desinência. Esse radical, ele vai para o subjuntivo, que yo pueda. Aí o A é desinência do subjuntivo, né? O O é desinência do indicativo. Yo puedo, yo pueda. Tá vendo que eu estou comparando? Né? A desinência é diferente porque um é indicativo, o outro é subjuntivo. Mas o que é que eles têm aí de similar? É a irregularidade no radical, a alteração no radical. A alteração no radical é o que tem de similar, né? Aqui a gente pega outros verbos, como é o caso do verbo dar, que fica de, des, de, demos, des, dem. Aqui a gente volta a falar de verbos que fazem troca vocálica,
Igual ao verbo poder, né? Que está aqui conjugado. Você viu que vem da primeira pessoa. Puedo, reír, rio, dormir, duermo, né? Eu só fiz alteração no radical. No caso de dormir, vale a pena lembrar que por uma questão de pronúncia e sonoridade, na primeira pessoa, para nós outros e vós outros, vai trocar-se o por u. Então, poder, que eu pueda, que tu puedas, que ele pueda, podamos, podais, puedan. Reír, que eu ria, que tu rias, que ele ria. Riamos, riais, riam. E dormir, que eu duerma, que tu duermas, que ele duerma, durmamos. Durmais, duerman. Aqui também a irregularidade vai derivar do presente do indicativo. O verbo a ser na primeira pessoa do indicativo é yo hago. Tener é yo tengo. Venir, yo vengo. E decir, yo digo, né? Eu coloquei até o G, que é radical, né? Quando eu falo hago, tengo, vengo, digo, o O é do indicativo. Mas a irregularidade, no caso do indicativo e do subjuntivo, é no radical. Então, ó, que eu haga, que tu hagas, que ele haga, hagamos, hagais, hagam. Que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga, tengamos, tengais, tengan. E venir, que eu venga, que tu vengas, que ele venga, vengamos, vengais, vengan. E decir, que é o verbo dizer, que eu diga, que tu digas, que ele diga, digamos, digais, digam. Para salir, salgo. Para cair, caigo. Poner, que é pôr, colocar, pongo. E valer, ficou horrível isso aqui. Valer, valgo. Deixa eu escrever direito, valgo. Tá? Aí é só acrescentar a desinência do subjuntivo, que você fez aí a concordância do verbo, como deve ser. Verbo de alternância em ZC, que vale para os verbos terminados em CER e CIR, né? Também vem do indicativo, que é na primeira pessoa, yo conosco, yo parezco, traduzco, produzco. No indicativo, essa troca de Z por ZC, ela só fica, no indicativo fica só na primeira pessoa, tá? Mas no subjuntivo vai para todas as pessoas. Então, que eu conosca, que tu conoscas, que ele conosca, conoscamos, conoscais, conoscam. Que eu pareça, que tu pareças, que ele pareça, pareçamos, pareçais, pareçam. Que eu traduzca, que tu traduzcas, que ele traduzca, traduzcamos, traduzcais, traduzcam. Faltou um N aqui, né? Que eu produzca, que tu produzcas, que ele produzca, produzcamos, produzcais, produzcam. Repito, né? No indicativo é só para a primeira pessoa, no subjuntivo vai para todo mundo a irregularidade. E aí a gente vai para os exercícios, são verbos irregulares, você vai marcar a forma verbal correta, concordando o sujeito, o verbo com o sujeito. Exercícios modelo quiz, como a gente está acostumado a fazer. Aqui o Renan vai marcar para a gente, Renan, 1 minuto.
Então, quero que tu poner, verbo irregular, deriva do presente do indicativo. Conjugue no presente do indicativo. É yo pongo, né? Então, que yo ponga, que tu pongas. Está na letra B. Quero que tu pongas esses pratos aí. E quem fala espanhol fala desse jeito. Que vocês estão vendo aí. Questão 2. Também é uma questão que traz verbos. Verbos não, o verbo irregular é tudo irregular aqui, né? A gente está praticando as irregularidades. Então, diz assim, como no poder. Lembra como é esse verbo no presente do indicativo? No presente, yo puedo, tu puedes, não é isso? Troca o por o é, sofre de tongação. Então, essa troca, ela vai para o subjuntivo. Que yo pueda, que tu puedas, que ele pueda, podamos não altera, podais não altera, puedan, né? Então, como não puedas, tá aqui na letra D. Já vê que não tinha resposta, ó. Como não puedas venir, avisa-me, né? Como não puedas, se você não puder vir, mais ou menos isso, me avise. Letra D. Essa é a questão 2, letra D. Bom, a gente vai chegando, eu volto com esse slide aqui, tá, Renan? Questão 3. A gente vai chegando no final dessa primeira aula. Hoje é um sábado letivo referente a uma quarta-feira, então é uma quarta-feira, né, num sábado. E aí, portanto, significa dizer que 9 horas a gente tem intervalo, né? São 20 minutos de intervalo, aí a gente volta depois para a nossa segunda aula de hoje. Até já!